Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, abertura de tarô. Bora para mais uma hoje? Ah, mas hoje eu resolvi pegar um pedaço de um livro super legal, O Código Sagrado do Tarô. Serve para estudiosos, não é um livro para falar especificamente só do tarô, mas de muito mais do que o tarô. E tá na linha daqueles que falam da história, do design, de onde veio, para onde vai. E aqui no final do livro dele, tem um pedaço que ele diz o seguinte: os adivinhos foram conselheiros, guias, barqueiros, guardiões das vias sagradas do retorno, que ligam os homens ao plano divino. Os mesmos códigos e as mesmas regras de conduta se aplicam ao tarólogo em sua prática do tarô, em que o diálogo com o outro deve sempre ser construtivo, tomando cuidado de esclarecer tudo por um ângulo positivo, mesmo quando há aspectos negativos a serem mencionados. O diálogo deve sempre tentar esclarecer os recursos que se encontram em estado latente no consulente e deve produzir resultados benéficos efetivos. O que é verdadeiro é aquilo que é útil, teria dito Buda, o que significa que toda verdade que bloqueia o desenvolvimento do ser humano não pode ser real. Seria somente uma projeção infeliz. O que vale como verdade é, portanto, uma proposição que tem saídas honrosas. O verdadeiro é que o êxito tem êxito no sentido do crescimento, da plenitude e da expansão do ser humano em todos os aspectos da sua existência. Toda a arte da leitura do tarô consiste em dar indicações pertinentes com objetivos construtivos. Gosto desse olhar, né? Diria que é onde eu pauto a minha palheta para poder cantar, contar. Ai, gente, vamos lá para mais uma abertura? Pronto, já fiz o prólogo, já está feito. Agora vamos falar de verdade, que a leitura de hoje é das as corujas. Adoro pegar algumas aberturas que vêm um pouco dessa percepção ou das fadas ou dos xamãs. É sempre gostoso, porque a coruja sempre traz uma mensagem, que nem no Harry Potter, todas elas trazendo as cartinhas, são generosas senhoras dos correios transcendentais. Então, nós vamos ver uma jogadinha bem simples hoje com elas. Mas vamos lá. Se você está curtindo o trabalho aqui do 365 e acompanhando, faça favor, dá aquele joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Tudo isso super ajuda a gente a chegar mais longe. E aí, se você está bem interessado também em fazer parte de um grupo que troca ideias, que tem tarotista interessado, curioso, praticante, enfim, uma turma muito legal que está lá no 365, abertura de tarô do WhatsApp. E aí você segue o link que está aqui embaixo e vai para lá, ou segue o link que está em cima do meu canal do YouTube e vai para lá também. Porque lá, você entrando, você vai fazer parte também do grupo pelo qual eu estou fazendo sorteios das aberturas das semanas. Essa abertura de hoje ainda é sem ser sorteada, as próximas todas já estão sorteadas. Vamos seguir? Então vamos seguir juntos aqui no 365 Aberturas de Tarô, por mim, Fernanda Vidigal, na abertura 113. Na 113 é o Conselho da Coruja, 6 cartinhas. Olha que legal. Quando uma coruja nos pergunta, elas parecem querer saber mais sobre o que está acontecendo. Essa é a ideia aqui. Você ouviu um piado de coruja? Presta atenção. Então, assim, uma jogadinha bem simples que dá para você fazer, sei lá, para qualquer coisa que você está cismado, ou estou querendo entender algo que bateu na minha orelha, na minha ideia. O que pode ser isso? Carta um, quem? Carta 2, o quê? Carta 3, quando? Carta 4, onde? Carta 5, por quê? Carta 6, a mensagem da coruja. Então, vamos fazer essa jogadinha simples e gostosa? Anotou aí no seu diário de bordo? Gente, o diário de bordo é super importante. Bora manter ele bem fresquinho. Então, vamos lá para a mesa? Vamos para a mesa juntos. Perfeito. Mesa verdinha, com o louco abrindo o jogo. Com uma jogada pequenininha, vocês que já sabem, né, podem, de alguma forma,
estar colocando outras cartas aqui no meio dessa conversa. Por que não? Mas eu vou fazer a jogada curtinha mesmo, fechando, fechando, embaralhando, não é verdade? Mensagem curtinha. Ah, é uma jogada curtinha. Por quê? Porque me bateu um piado de coruja na janela ontem. Que será? Que será? Né? Da onde vem? O que será que está na pauta? Na pauta do oráculo para falar para mim, para me contar? Vamos ver? Então a gente corta e vamos ver o que acontece. Poucas cartas assim, né? Eu continuo gostando sempre do método europeu. Então, eu vou fazer primeiro com os arcanos maiores e depois eu incluo os menores aqui na nossa jogada. Beleza? Então, vamos de leque? Leque aqui. E aí a gente vai, usando a cola que a gente faz lá no nosso diário de bordo, a gente já faz as perguntas e responde com as cartas. Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? E a real mensagem. Já me satisfiz das maiores. Estou aqui na minha cabeça com uma questão realmente que me veio, né? E, e aí, essa é uma abertura simpática para dar uma esclarecida. Então, vamos fazer uma coisa. Agora eu só vou pegar as menores e eu vou fazer assim, ó. Um, dois. É claro que eu vou dar uma incrementada. É bom, eu gosto. Opa! E depois que a gente aprende a lidar com o tarô, como aprender a andar de bicicleta. A gente pode ir mudando o tamanho da bicicleta, o tamanho do aro, a gente pode ir tornando a caminhada, né, o caminho que a gente vai fazer com a bicicleta mais difícil, mais subida, ó, pode ser também do tipo cross, tá bom. Mas vai ficando cada vez mais fácil quanto mais eu pratico. Então, minha maior dica para você que está aí do outro lado, com um baralho de tarô e querendo de alguma forma melhorar a sua performance, abra, que nem aberturas dessas, simples e pequenas, abre todo dia. Se desafia, coloca as maiores, se você já as conhece um pouco melhor, mas abre as menores, que é para se desafiar a compreender o que o tarô quer lhe dizer. Isso é um diálogo que você vai construindo diariamente e realmente na pegada do manejo. Muito bem? Eu vou fazer assim, ó, TAF, que eu sei que é a maior zona, né? Vou juntar aqui atrás, eu vou abrir primeiro só as maiores. Tarará, tarará. Isso. Assim a gente já tem, por exemplo, quem? Quem que está batendo na minha janela? Quem que está aí do outro lado? Não é? O que está realmente me espreitando, né? Com esse piado de coruja, ou com essa sensação de que tem algo me chamando ou me cutucando. Quem é o mundo? Olha só, não é uma individualidade, e sim uma presença que pode estar nos quatro cantos do mundo, pode ser uma energia muito maior, pode ser o próprio mundo invadindo a minha psique e trazendo informações da humanidade. Posso estar sendo tocada pelo portal de grande conhecimento, posso estar sendo tocada pelos outros dimensionais, mundos, e aí depende muito daquilo que eu acredito. Mas, de toda sorte, quem? O mundo. O quê? O que que esse mundo está querendo me contar ou me dizer? A justiça está tentando me mostrar as regras, tentando me mostrar quais são as regras do jogo da vida do hoje, do agora. Quais são as regras da vida do hoje, do agora, do mundo, da humanidade? Quando? Meio que de forma imediata, diz o mago.
né? Quando, principalmente, quando eu acordo, pelo pico da manhã, pelo começo do dia, pelo start. Também pode ser quando eu sento à mesa, sento aqui na bancada, né? Esse quando é muito mais do princípio do dia com o mago. Aonde ou onde o eremita diz na Bate-Caverna. Então, certamente, o mundo está tentando me contar sobre as suas regras e as suas questões, né, bem cedo, dentro da minha própria jornada devagar e sempre e diária, mas aqui dentro da minha Bate-Caverna, dentro da minha parte interna, dentro da minha sabedoria. Então, esse onde é muito mais interno do que externo com o eremita. É um lugar muito mais de alcova no quarto ou de alcova aqui, o estúdio fechado, do que aberto no parque. Por quê? Porque as minhas habilidades sensoriais ou as minhas percepções extrasensoriais, paranormalidades, psique, mundo psíquico, mundo onírico, mundo dos sonhos, da lua, né, tá se mexendo. Tem coisas que estão acontecendo não exatamente na clareza do consciente, mas na clareza do não consciente e no meu mundo das ilusões ou das crenças que fica num lugar mais distante aqui da psique, né, das percepções. E a mensagem da coruja é: olha, você tem livre-arbítrio, livre escolha para fazer ao longo de todo esse processo. Você vai poder escolher se realmente quer desenvolver alguma arte, alguma habilidade, alguma percepção extrasensorial ou não. Você pode escolher também o que vai fazer com as questões da vida, as questões relacionais ou mais afetivas, né, do que gosta e do que não gosta, é sua escolha. Observe só as indicações de quais podem vir a ser as melhores escolhas ao longo do caminho. Bom, para mim, como leitura, meio que chegamos. Mas aí a gente puxou uma turminha aqui embaixo, não é? Então veja, o que está fazendo toque-toque, né, no barulho da minha coruja? Alguns questionamentos materiais, que o mundo está trazendo uma nova pegada, possivelmente sobre valores, dinheiro, finanças, aplicações, o que tem valor, do que não tem valor, assim como trazendo aqueles enfrentamentos típicos da ideia e da vontade de cada um. E quando a gente fala disso, a gente fala de cada um sentado no seu lugar do mundo. Então, certamente haverão confrontos ou debates acalorados em geral por conta de paus, né? Em que lugares? Entre as pessoas que estão lá fazendo parte da ONU, entre situações coletivas, as pessoas vão começar a debater e discutir muitas coisas com relação à vida material, ou como se leva a vida material, o abastecimento e necessidades, e é isso que a coruja tem enfiado na minha orelha, tentando me trazer informações do mundo sobre isso. O quê? O quê? O quê? As regras, e quem manda nas regras, diz o Rei de Ouros, né? Os líderes das questões materiais, os líderes da vida material, os líderes desse mundo, as lideranças desse mundo, estão fazendo os seus acordos, os seus acertos, e com isso a justiça começa a operar outro sentido de jogo e de regras para que cada um possa vir a ser feliz ou realizado. Por quê? Porque talvez em uma geração ser feliz e realizado era ter uma casa e um carro, em outra geração é saber uma língua e morar no estrangeiro, de outra e assim por diante. Bom, quando? No começo da manhã, em momentos mais relacionais, ou onde se tem um contato emocional afetivo também está incluso. Por quê? Porque assim, olha, quando 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, 5 da tarde, 2 da tarde, quando? Quando no lugar onde as águas
normalmente se movimentam. Então, o próprio mago é o começo de tudo. Então, a gente está falando dos primeiros horários, né? Quando? Nesses próximos primeiros anos, talvez, né? Nessas primeiras próximas temporadas deste ano, agora, nesse começo de ano. É como eu mais vejo, né? E quando a gente fala de 5 e 2, uma das formas de falar quando, Fernanda, quando é que vai acontecer? Nesses próximos 5, 2 meses, né? Mínimo 2, máximo 5 meses, este assunto está batendo toque-toque na minha seara aqui em casa. E por que que está batendo? Bom, porque algumas coisas estão andando bem devagar, né? Que já o próprio eremita diz coisas andando lentas, se solucionando lentamente, caminhando muito vagarosamente. Também porque existem algumas coisas que talvez eu esteja me iludindo com elas, há algumas ilusões no meu caminho, né? E também estou acreditando muito em algumas questões e pensando que com isso, né, vou dar conta da vida. Então, por quê? Porque 10 de espadas diz, olha, porque também está na hora de terminar alguns pensamentos, algumas crenças e valores estão sendo redesenhados, revistos. Por fim, a mensagem da coruja, né? Eu acho que eu pulei aqui, né? O porquê. Mas tudo bem. Então, o 4 era onde, né? 1, 2, 3, 4. Eu pulei o quando. Não, quando, onde foi quem eu pulei. Onde na caverna do Batman, junto com alguns passos de ilusão e de pensamentos difíceis. Esse onde também pode ser onde as pessoas onde eu não consigo entender algumas coisas, também pode, né? E aí, por quê? Por quê? Porque a gente está numa temporada de muita confusão, ou de pouca visibilidade, ou de não entendimento sobre o desejo e a vontade de cada um dos integrantes do planeta, e todo mundo está bem mais afeito a um debate acalorado, como dois de paus, ou de enfrentamentos, ou de ter, pelo menos depois de um plano A, um plano B, né? Tá. Viu? A gente também pode dar uma errada e volta para trás e ajusta, sem medo de ser feliz. Aí, para finalizar, é que a mensagem da coruja. A mensagem da coruja, primeiro, era a história de use o livre-arbítrio, veja o que você vai escolher, como vai escolher. Com o valete de bastões, faça escolhas ainda como quem não tem certeza sobre as questões que estão chegando, né? Já que você ainda vai ter que aprender, debater, enfrentar algumas circunstâncias antes de poder fazer boas escolhas. Beleza? Acho que sim, né? Intuitivamente eu tenho uma resposta para mim, né, do que eu perguntei. Fernanda, você aceita fazer aberturas e com pessoas que não revelam exatamente a sua temática? Sim. Se ela não revelar, a gente faz uma leitura aberta, sim. Ela fica bem mais aberta, né? Onde o começo da conversa é lá no aeroporto, aí depois a gente passa lá pelo fórum. Aí do fórum a gente vai até a feira comer um pastel. Comendo pastel, a gente volta para casa para dar uma descansada, dorme um pouquinho, acorda e escolhe uma nova atividade para o dia. Também é isso, né? Essa é a caminhada que a gente pode estar fazendo sempre com o tarô. Aí os menores, Fernanda, os menores, principalmente os de Marselha, são aqueles que vão falar de uma certa notação dentro do naipe, né? Então, se é um 8, se é um 9, é paus, é taças, eles têm uma pegada um pouco mais simplificada do que quando a gente usa o Rider-Waite-Smith. Beleza, queridos? Então, deixo com vocês a minha leiturinha de hoje e a gente estará aqui. Peraí, deixa eu sair. Oi, a gente estará aqui amanhã para uma jornada heróica. Não, não, não. Amanhã é os 12 eus. Nós vamos fazer uma série de aberturas com 12 cartas, 13 cartas, para a gente poder treinar a abertura que eu considero mais faladeira, mais cheia de informação, né, que é baseada no mundo astrológico.
Então, a próxima jogada amanhã, aqui no 365 Abertura de Tarô, aquele um beijo, um queijo e um tarotê para você. Valeu, até amanhã.